Eu sou aqui hoje como o host Nicolas Sessler e a honra de ter aqui nesse pelotão comigo, compartilhando, revezando essa fuga, o capitão Ulisses Abud, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Valeu, Nico, valeu, capitão mestre. Brigadão novamente pela oportunidade da participação, é sempre uma honra, pô. Não somente pelo conteúdo que aprendo sempre, mas pelo prazer de sempre estar tendo essa resenha aí contigo. Valeu demais. Pô, a honra é minha, cara, a honra é nossa, né? Tenho certeza que quem nos escuta e está assistindo aqui compartilha desse prazer de aprender um pouco de você e muito conteúdo que a gente pode compartilhar. Cara, hoje a temática do programa, eu acho que foi abordado, a gente estava até discutindo, né, o que a gente pode abordar e etc. E foi aí um pouco uma curiosidade que surgiu de muitas perguntas que eu recebo no Instagram, pessoalmente, de gente pedindo algumas informações sobre treinamento, dicas, etc. E um tema que eu acho que fascina qualquer treinador e qualquer atleta e sempre gera uma discussão é sobre zonas de treinamento, efetivamente, né? Como encontrar a tua zona de treinamento, o que é um Z1, um Z2, um Z3, e existe aí toda uma mistura de nomenclatura, né, que muita gente confunde, e também cada treinador utiliza de uma nomenclatura diferente, né, cara? Exato. Esse é um assunto muito bacana, às vezes polêmico, né? Mas realmente eu acho que é o que rege todo treinamento estruturado no esporte de endurance. Começando, né, com as zonas de treinamento, as 6, 7 zonas de treinamento. Alguns consideram 5 e a partir de 5 a mesma zona, mas basicamente, como você disse, a gente acha, primeiro precisa determinar, né, o seu range, onde começa, os seus limiares aeróbicos, anaeróbicos, o seu tão famoso Functional Threshold Power, que é o FTP. E o que é isso, né? O que representa isso? Acho que muita gente, mesmo os ciclistas de certa forma experientes, eles, né, acabam fazendo as coisas porque chega no ouvido deles, mas eles não param para se perguntar, poxa, mas o que é isso e para que serve isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero um FTP mais alto? E o que um FTP mais alto vai representar para mim? É um tema super debatido, super polêmico e super interessante. Mas começar do básico, então, vamos lá, para a galera que está nos escutando. O que são as zonas de treinamento e o que cada uma, vamos dizer, representa fisiologicamente, né? Por que uma zona 1 é considerado como algo leve, uma zona 2 endurance, zona 3 já algo um pouco forte, zona 4 limiar, etc. Vamos trazer aí para um português mais claro. Bom, vamos lá. Assim, falando no conceito inicial das zonas de treinamento, né? Lá que o Joe Friel escreveu no livro dele, até que o Hunter Allen e o Kogan trabalham, do Training Peaks, que são as zonas de 1 até 6 ou 7. Então, vamos lá. Zona 1 é o chamado de recovery, ou active recovery, a recuperação ativa. E fisiologicamente, o que é isso? É quando as suas concentrações de lactato elas estão abaixo, né, de 1 milimol. Até esse valor é tido como o exercício que você está fazendo, ele está apenas gerando, ele não está gerando um estresse muscular relevante, mas ele está fazendo, dizendo em termos gerais, com que o sangue circule mais rápido pela musculatura, e quanto mais sangue passa ali, circulando, sem que haja estresse, mais troca gasosa, né, está havendo, mais oxigenação para o músculo, e teoricamente ele está recuperando mais rápido, porque ele está tendo mais oxigênio por minuto. Então essa é a zona 1. Porém,
e já aproveitando da zona 1, o pessoal fala, vou fazer uma recuperação ativa, 5 horas. Não, a recuperação ativa, na literatura, ela é limitada, né, em 1 hora e meia. Mais do que isso, mesmo você andando na intensidade baixa, você está gerando um estresse, você começa a gerar um estresse muscular, que às vezes nem é pelo esforço, mas é pela desidratação, pelo tempo exposto ali ao ambiente, à atividade física. Cansaço, né, cara? Eu falo sempre... Meu, qualquer coisa que você for fazer por 5, 6, 7 horas, você vai ficar cansado. Experimenta sentar no sofá e ficar 7 horas vendo Netflix, você vai ver se não vai terminar todo dolorido. Então, exato. Fazendo isso na bike, então, né, cara? Claro que você vai terminar cansado. Perfeita analogia, meu. Perfeita analogia. E aí, indo para a zona 2, que já é a zona de endurance, que é, sim, a zona que, dentre todas, que traz os melhores, a maioria das adaptações fisiológicas em nível celular. Então, você fala assim, alguma coisa... Não, eu preciso escolher uma zona para treinar minha vida inteira. Escolha o Z2. Né? O Z2 é a zona que você mais vai conseguir melhorar. Digamos que as outras zonas, elas são a cereja do bolo. Elas vão atuar lá em cima. Mas para que você construa o seu motor, para que você aumente a sua densidade mitocondrial, é Z2. Ninguém aumenta a densidade mitocondrial andando em Z4. É por isso que o treino, né, o treino estruturado, que você tem um guia, né, para treinar, ajuda muito. É um catalisador do processo. Todo mundo que começa qualquer esporte, você tem aquela curva inicial de aprendizado e adaptação do seu corpo de 6 meses, que você tem uma evolução tremenda, com ou sem um treino estruturado. Porém, a partir daí é que você começa a ter uma diferenciação de quem tem, né, um aconselhamento, um guidance, e quem não tem. A pessoa ela começa a sair para treinar pensando que treinar é voltar exausto, é voltar cansado. E nisso ela acaba andando o treino inteiro acima do Z2, e nisso ela acaba nunca desenvolvendo a parte aeróbica dela, a parte de endurance. Então esse é o Z2. O Z3... o Z2, até para falar, né, seria a famosa base, que é o desenvolvimento da capacidade aeróbica, né, que a galera do triatlon também treina muito. É uma zona muito importante, né? Eu até tenho uma referência, né? Não sei, aí uma dúvida, uma pergunta interna minha, que eu vi e lembro de ter lido antigamente, um treinador que falava, olha, uma boa diferenciação para você saber que você está em Z2 é que você seja capaz de respirar pelo nariz de certa forma natural. Quando você aumenta muito a intensidade, né? Porque o Z2 ele é relativamente fácil, mas se acumula depois de muitas horas, né? Ele gera uma carga e ele começa a se transformar em algo fatigante, né? Aquele famoso longão que depois de 5 horas, nossa, para você continuar aquele ritminho, você já está cansado. Exato. E a referência que ele me passava, né? Olha, você sabe que você está passando de Z2 para o Z3, que aí você vai explicar, quando você começa a ter necessidade de respirar pela boca. Exato. Você tem essa troca. Perfeito, Nico. Isso daí é uma coisa muito... ele puxa um outro assunto muito importante, que é a respiração 100% nasal. Isso daí, os últimos estudos têm mostrado a quantidade de melhora que você consegue fazendo só a respiração nasal. E aí, como você disse, você só consegue fazer respiração nasal na sua zona de endurance. Então, às vezes eu coloco lá 4 horas de respiração nasal. A pessoa fala, não consegui fazer a respiração nasal. Abaixa a intensidade. Você não conseguiu fazer a respiração nasal porque a intensidade estava subindo, né? E a respiração nasal, tem um artigo muito bacana onde eles testam mergulhadores de apneia, os recordistas mundiais em apneia, e eles constatam que aquela sensação de falta de ar extrema que a gente tem, de não conseguir respirar,
que aquilo não é causado pela falta de oxigênio, mas pelo acúmulo de dióxido de carbono. E a respiração nasal, ela faz com que você, né, restrinja naturalmente a saída, a eliminação do CO2, e por isso o seu corpo ele precisa lidar com isso internamente, gerando adaptações. Então, fazendo a respiração nasal, você consegue aumentar a tolerância do seu corpo ao CO2. E isso só ocorre em Z2, você não consegue fazer em outras, né, nas zonas superiores. E aí, você até, melhor do que ninguém para falar, que está vivendo o universo profissional, está no meio, né, de ciclistas Pro Tour, como é que é a sua base, como é que é a base do pessoal, né, que tem uma disponibilidade de tempo grande para treinar? O Z2 é o famoso música lá, It's All About the Pace, pace. Mas, e realmente, a gente trabalha muito o Z2. Mas eu não quero perder muito a linha de raciocínio, porque senão, dá tema para a gente derivar e ir muito longe. Vamos para o Z3. Queria só terminar com a lógica da zona de treinamento, né? Você saiu do Z2 e foi para o Z3. O que significa isso, né? Z3 é o que eles chamam de tempo. Né? É o que eles chamam de tempo. E o pessoal do Polarized Training fala que é onde se inicia o No Man's Land, que é a ilha de ninguém, que é né, ali uma zona onde você começa a gerar uma fadiga considerável e que você consegue ficar algumas horas. Então, a zona 1, teoricamente, você fica eternamente pedalando. A zona 2, você consegue ficar dia pedalando. A zona 3, você consegue ficar horas pedalando. A zona 4, que é onde se insere o seu limiar de potência e o limiar de lactato, né, o limiar anaeróbio, você consegue ficar poucas horas. Zona 5, você fica minutos. Zona 6, você fica segundos. E zona 7 é a potência de pico, seria o sprint. Alguns protocolos juntam a zona 6 e 7, outros consideram da zona 5 em diante puramente anaeróbio e juntam em uma zona só. Mas voltando, na zona 3, ela é uma zona que não é muito usada por ciclistas profissionais, aí você pode falar melhor, porque eles têm uma disponibilidade de treino muito grande, e aí depois a gente entra num protocolo mais novo, que é o protocolo polarizado, mas ele é muito usado para ciclistas amadores que têm pouca disponibilidade de treino. É uma zona que você consegue você começa já a gerar uma fadiga considerável e com pouco volume. Até a questão de o que um profissional treina é muito relativo e gera discussões enormes. Eu, por exemplo, tive uma discussão grande com o meu fisiologista e treinador, o Aitor, e ele hoje é diretor de fisiologia da Ineos, em nutrição, por exemplo. E ele está colaborando muito com o Nigo Samilian, Asper Jukendrup, que são caras que são referências no mundo da fisiologia e treinamento a nível mundial, tanto nutrição como médicos, né? O Nigo Samilian tem nas suas mãos nada mais que o Pogacar, porque ele é o médico fisiologista da UAE, o Aitor tem o pessoal da Ineos, o Jukendrup trabalha muito com o pessoal da Jumbo, mas eles colaboram entre si. E essa questão do treino, por exemplo, Aitor me fala, cara, Inigo trabalha muito Z2, Z3, Z2, Z3, Z2, Z3, Z2, Z3. Sim. Com o Pogacar. Então, isso aí, a gente entraria em outro tema, né? Exato. Que eu acho que para quem está nos escutando, a gente daria um podcast, um aprofundamento enorme e dá para ficar aqui horas e horas discutindo se o Z2, se o Z3, diferentes teorias do treinamento que se baseiam nessas zonas, né? O que eu acho que é importante desse programa que a gente quer tentar diferenciar é isso. O que é quando você passa de um Z3? Então, vamos falar. Quando você passa de um Z2 para um Z3, você deixa de ter somente uma respiração aeróbica, né? E começa a ter algum acúmulo de lactato na corrente sanguínea. Isso marcaria aí o que muitos chamam do primeiro limiar aeróbico, o LT1, como você queira chamar. Sim. Então, vamos falar, no Z2, você não acumula lactato de nenhuma maneira, ele vem de uma maneira muito plana.
e de repente você começa a sentir que acumulou alguma coisa, começa a queimar alguma coisa nas pernas, né? Essa seria a referência. Isso marca o Z3. O Z3 para o Z4, que é outro limiar importante na lista de zonas de treinamento, é quando você passa daquele ponto, o famoso 4 milimols ou etc., em que o teu corpo, no Z3, ele ainda é capaz de ele gera lactato no sangue, mas ele é capaz de metabolizar aquele lactato. Lactato como energia, como isso, forma de energia para a musculatura. Sim. De certa forma, uma limpeza, né? Vamos dizer. Você gera aquela queimaçãozinha, aquele desconforto nas pernas, mas você é capaz de sustentar porque o teu corpo está consumindo. Quando você passa do Z4, que seria o limiar anaeróbico, o FTP, esse número mágico, né, que tanta gente busca, quantos passos por quilo você tem numa subida, e essa referência tão mítica, o que que é? É esse ponto onde teu corpo não é mais capaz de consumir aquele lactato e limpar. Então ele começa a acumular muito lactato. Isso. O que acontece? As pernas começam a queimar, começam a inchar, e você, cedo ou tarde, vai entrar no estado de acidose e vai ter que reduzir a intensidade do seu treino. A gente seria um resumo bem rápido aí do que são as zonas. Depois, o que são as zonas 5 e 6, já são uma vez que você está, né, nessa capacidade de... Você está gerando muito lactato, né? Então, você está no anaeróbico e aeróbico, você está utilizando os dois sistemas. Isso. E você já tem um acúmulo muito grande e entra numa outra parte. Mas o principal, né, seriam esses dois limiares. O que você passa do Z2 para o Z3 e o que você passa do Z3 para o Z4. São as principais referências que vão ditar todo o seu treinamento depois, né? Exato. E baseado nisso, Nico, veio o protocolo mais novo, que é o que eles chamam de polarizado, que é baseado nos seus limiares L1 e L2. Então, o treinamento polarizado, como o próprio nome diz, ou você, né, tem a recuperação ativa, que é o Z1, e o polarizado diz, ou você está rodando endurance, né, que é abaixo do primeiro limiar, do limiar aeróbico, ou você está rodando acima do seu limiar anaeróbico, que é ou você está rodando Z1, Z2, ou você está rodando acima de Z4. E aí, como você disse, isso é muito debatido, igual se o ovo frito faz mal ou não, né? Se a gema do ovo faz mal ou não, se a manteiga faz mal ou não. A cada hora isso vai mudando. Mas, pessoalmente, eu tenho conseguido alguns bons, assim, melhores resultados. Para um maior volume de treino, melhores resultados com polarizado. Para um menor volume de treino, melhores resultados com as zonas tradicionais de treinamento. Z3, Z4. E eu acho que um ponto muito legal do que você falou do Z3 é que você começa a ter um acúmulo, o seu lactato ele começa a querer subir e você vai gerando um acúmulo, começando a gerar um acúmulo na musculatura. Isso gera fadiga. E a recuperação disso, ela é completamente diferente de um Z3. Às vezes a gente fala que a recuperação ela é inversamente proporcional e de maneira exponencial, não linear, à medida que você progride nas zonas de treinamento. Então, se você precisa de um dia para recuperar Z2, você vai precisar de 3 dias para recuperar um Z3. Então, isso a recuperação é uma coisa que precisa entrar bastante na equação das zonas de treinamento. Sim, na hora que você está olhando para um grand scheme, né? Para algo maior. Agora, tem um ponto, tudo isso, para a gente entender, eles são um pouco indiferentes de você estar treinando com potência ou se você está treinando com frequência cardíaca, porque isso é a fisiologia básica do exercício que a gente explicou um pouquinho, né? Essa evolução das zonas. Não me importa se você está com a potência ou com a frequência, isso é a fisiologia do teu corpo. Você vai passando essas zonas, né? E acumulando, e são essas transições. Agora, isso conecta um pouco com uma pergunta, até tenho aqui do lado, que eu recebi do Caio Lopes no Instagram, pedindo uma ajuda. Cara,
como que eu faço para encontrar a minha zona de treinamento? E aí, ele até escreveu um texto, né? E mais especificamente, a gente pode falar, a gente vai comentar, tem os protocolos que a gente pode utilizar em laboratório, depois a gente tem o protocolo que a gente utiliza para descobrir as zonas de treinamento através do medidor de potência, e finalmente, mas como utilizar, que é a pergunta específica do Caio, para a frequência cardíaca? Tá. Eu acho uma ótima pergunta. Claro, a forma ideal é em laboratório, né, através de um exame ergospirométrico. Eu não vou nem falar o limiar de lactato, sim, mas o limiar de lactato você com frequência cardíaca dá, mas ele é muito mais preciso quando feito com medidor de potência associado à frequência cardíaca. Mas vamos para a parte prática, você fazendo um teste na bicicleta de esforço máximo, né? Você consegue aplicar o protocolo, por exemplo, de FTP, você consegue na frequência cardíaca. Tanto que quando você faz um teste de FTP, você tem lá a sua frequência cardíaca média para o teste. E isso daí ele vai ser muito próximo do seu L2, que é o seu limiar de lactato. Então, essa eu acho que seria a forma mais prática de fazer. Mas se explicando efetivamente, né, colocando em prática, para quem não sabe, o que é um teste de FTP, como realizá-lo? Vamos lá, o teste de FTP, novamente, ele tem vários protocolos hoje em dia, né, de se fazer, o do Joe Friel, por exemplo, o do Hunter Allen, que é o mais famoso. Eu vou utilizar o protocolo que é mais conhecido pelo pessoal, que é um teste de 20 minutos. Só que antes desse teste de 20 minutos, o que é negligenciado por muitos, você faz o aquecimento, você faz 5 minutos, sendo 4 minutos progredindo, a mais ou menos, né, dos seus 60% a 90%, o último minuto, que seria o quinto minuto, a 100%, aí faz a recuperação por 10 minutos, e aí sim você começa esse teste de 20 minutos. Esse teste de 20 minutos, ele é como se fosse um contrarrelógio, quanto mais, né, estável, melhor. E ao final dele, de acordo com gráficos de tendência, quando você deprecia esse valor em 5%, ou seja, 95% do resultado obtido nesse teste de 20 minutos, equivaleria a uma hora de esforço máximo. A uma hora de esforço máximo. A frequência cardíaca máxima, você pode tirar da frequência cardíaca máxima do teste, se você fez corretamente, então você pode considerar, e a frequência cardíaca média desse teste, quando se fez o protocolo anterior dos 5 minutos, ela vai ser um número muito próximo da frequência do L2, da frequência cardíaca de limiar, que seria o seu FTP cardíaco. Sim. Tá aí, então, responde mais ou menos a pergunta do Caio, né? Que é, como que eu posso fazer na frequência? A outra opção seria laboratório, né? Que efetivamente o processo mais indicado para descobrir as zonas de treinamento, com certeza. e eu acho que até ajuda, é o teste de lactato ou ergospirométrico no laboratório, né? Que aí você faz na bike ergospirométrica mesmo, né? Na fixa. Isso. Que aí sim você consegue achar com precisão, né? O FTP, os estudos que comparam os testes empíricos na prática com os testes teóricos em laboratório, com o teste ergospirométrico, eles nos dizem que a gente vai até o valor que você acha fazendo o teste por conta numa bicicleta, né, ao ar livre ou no rolo na sua casa, mas sem equipamento científico, ele vai te dar até uma resguarda, porque o valor real do seu limiar, ele vai estar entre a sua frequência média durante o teste de FTP e a sua frequência máxima do teste de FTP. Ele vai estar ali dentro. Nesse buraco, né? E aí, entrando num papo um pouco mais nerd também, eu acho que é uma dúvida minha que você falou.
falar um pouco da importância, cara. Você comentou dos 5 minutos antes, né? Se feito correto, que muita gente não faz. Vamos lembrar que a ideia de encontrar o FTP, que seria o teu limiar anaeróbico, é uma potência na qual, pelo menos teoricamente, você seria capaz de sustentar de 40 minutos a 1 hora. Muita gente chega e faz um teste de 20 minutos no limite e encontra um número super alto. Sim. E acha que isso é o FTP dele. Onde está o equívoco nisso? Então, Nico, putz, isso acho que é o assunto-chave desse episódio. Porque as pessoas, elas estão treinando hoje não para uma prova, não para melhorar, elas estão treinando para um teste de FTP. Né? Isso está acontecendo muito. E aí você acaba encontrando isso que você acabou de relatar. As pessoas, elas ficam especialistas num esforço de 20 minutos. Só que passou disso, ela morre. Então, qual o propósito, né? Ela foge completamente do que na verdade, o teste de FTP, na teoria, é você fazer um contrarrelógio de 1 hora, ou na verdade, de 42 quilômetros, foi o protocolo inicial. E aí foi arredondado, bom, um teste de um contrarrelógio de 1 hora, no plano ou levemente inclinado, constante. Aí depois começaram a fazer, putz, mas é muito chato fazer isso. Não tem um jeito mais rápido de fazer isso? Tem. Aí criou-se esse protocolo. Como o Joe Friel, ele diz que você pode fazer um treino 30 minutos all out. E esses 30 minutos, eles podem ser considerados o seu FTP. E ele adiciona uma componente. Por quê? Porque em prova, com a componente mental, você consegue transformar esses 30 minutos numa performance de 1 hora numa prova. Isso é a teoria dele. Mas, assim, são adaptações à teoria real. E aí, quando você começa a treinar para o teste de FTP, está treinando para uma adaptação. E aí você chega naquele número e depois morre. Hoje em dia, é muito melhor, em vez de aumentar o seu FTP, você aumentar a repetibilidade do esforço. Então, em um treino de 3 horas, quantas vezes você consegue repetir aquele esforço próximo do limiar? É isso que as pessoas estão pecando. Esquecendo. Não, e tem um fator. Se você superestimar o teu FTP, porque o teu ego o faz crescer, né? E você vai lá e faz um 20 minutos fresco, e você vai chegar e falar, olha, tem um FTP de 300 watts. Vou colocar aí. Uau, sensacional. Porém, todas as tuas zonas de treinamento posteriores são baseadas nesse FTP. O que quer dizer o seguinte, durante todo o teu processo de treinamento que está estudado para melhorar o teu FTP futuramente, só que você vai estar treinando mais forte do que você deveria. Exato. E aí o que vai acontecer? O teu treinador vai pedir e te passar, olha, faça tantos minutos em zona 5, por exemplo, ou faça tantos minutos em FTP, você vai chegar lá e você não vai conseguir completar. Pô, mas espera aí, teu FTP não é 300? Não. Você superestimou ele, né? Então, acho que o conceito realmente dos 5 minutos é importante. E até uma curiosidade, cara. Aí eu pergunto no seu protocolo que você aplica. Eu, por exemplo, como profissional, eu faço o teste de FTP depois de 2.500 a 3.000 kJ de trabalho realizado. Isso. Ou seja, depois de 4 horas e meia de pedal, eu deixo ele para o final. Por quê? Isso me dá um retorno muito mais fidedigno do que eu. Claro, eu tenho demandas muito específicas de um ciclista profissional. A maioria da galera não vai competir provas de 5, 6 horas. Mas, por exemplo, o momento que realmente importa para mim, Nicolas, numa competição, é no final, depois de 5 horas, com 150, 180, 200 quilômetros na perna. Aí que eu tenho que me testar qual é o meu real FTP. Super correto, super correto. Inclusive, eu estava vendo recentemente, né, a prova que o Valverde acabou de ganhar, soltaram o chart. Isso, soltaram o chart com as potências. Se você compara um amador muito bom, um semiprofissional, né, e compara os números, e você até pode falar assim, a pessoa fala, aqui eu consigo fazer, essa daqui eu consigo fazer, essa eu consigo fazer, aqui esse esforço dele
Duro, mas eu já consegui fazer. Só que a pessoa está comparando treinos que ela fez fresca, né, em dias isolados, com uma somatória de resultados, né, consecutivos na mesma prova, e aí que vem a cereja do bolo, que diferencia um profissional de um excelente amador, são os 7 minutos que ele fez no final a 450 watts, pesando 61, 62 quilos. É no final de 160 quilômetros. É aí que é a diferença, né? E aí você vai falar assim, pô, mas e o FTP? Não, mas, né, o FTP, como você disse, ele é muito mais preciso quando feito depois da marca teórica aí dos 2.500 quilojoules, que é quando o seu corpo já está desgastado, né? Acho que deixando uma mensagem, né, Ulisses, a questão é a seguinte: se você tem acesso a um laboratório, a melhor maneira de você definir sua zona de treinamento num laboratório, sim, fazendo um teste de lactato através do sangue, porque ele vai te dar essa curva perfeita, né? Olha, aqui teu não tá sangue mais saiu subindo. Justamente começou a subir, você vê na curva, né? Ela é uma curva exponencial. Então você vê certamente aonde ele começa a curva de lactato. Começou a subir, opa, diferença L1. Entre o Z2 e o Z3, L1. E aí, de repente, você vai subindo no laboratório de estabiliza. Legal, estou em Z3, mas você vê que tem um pouco de lactato sendo acumulado. Chegou num outro ponto, ela faz uma curva, assim, uma rampa exponencial. E para. Tipo de skate, assim. Sim. E sobe de uma vez. Pronto. Aqui está o teu Z4, teu FTP. Então, você consegue ver com precisão, pumba, onde estão cada uma dessas zonas de treinamento dentro da fisiologia do esporte, como a gente explicou anteriormente. Se você não tem, o medidor de potência é uma excelente ferramenta para te ajudar nesse processo, para definir suas zonas de treinamento. E, finalmente, se você também não tem medidor de potência, sem problemas. Você pode trabalhar isso através da frequência cardíaca. Porque o conceito aqui, a fisiologia básica do corpo humano é a mesma com ou sem potência. Ela vai te servir como uma referência e um dado a mais para otimizar os seus treinos. E lembra, no final das contas, o que importa não é quantos watts você tem no FTP, mas é simplesmente o teste de FTP te ajuda a definir que você tenha essas zonas de treinamento que a gente explicou corretas, que você possa evoluir de acordo dentro do teu programa de treinamento. Exato. Ou mesmo o ergo espirométrico, que é porque a grande diferença de quando você faz esses testes laboratoriais é que você não consegue treinar para eles, né? Por mais que você fale assim, não, mas eu tenho mais força, eu consigo empurrar, mas ele já está vendo ali que os gases já estão, né? A curva de gases já atingiu o ponto de inflexão. Então ele vai falar, não tem problema, você está fazendo 300 watts, não, mas eu consigo 350, não interessa. Aqui, fisiologicamente, esse é o seu limite. Eu acho por isso que é muito válido. A aplicabilidade é grande, né? E lembrando que isso também não vai se aplicar a todo mundo que está nos escutando, gente. É um papo que rola em todo o pelotão, todo grupo de pedal. Mas tem gente que, no simples prazer de andar de bicicleta é o que realmente importa. Então, eu espero que aqui, sanando a dúvida do Caio, a gente tenha esclarecido um pouco, que você possa aplicar, te ajude a discutir com o teu treinador e entender melhor o que o teu treinador te passa no teu treino também, porque isso é muito importante. Quando o teu treinador te passa, olha, eu quero que você fique em Z2, ele tem um porquê. Olha, eu quero que você fique em FTP, ele tem um porquê, porque são zonas diferentes. Mas no final das contas, a essência é andar de bike, ter prazer e se divertir, melhorar e curtir o pedal, né? Exato. Nico, para complementar, o que eu sugiro que as pessoas façam até abrindo esse conceito do FTP, que ele é apenas um número, né? Ele é apenas um número. E você, de acordo com composição corporal, você tem pessoas que têm mais facilidade de fazer um esforço de 20 minutos do que outras. Por exemplo, um contrarrelogista, ele não é contrarrelogista à toa, ele tem uma facilidade maior para esse tipo de esforço. Um sprintista não é um sprintista à toa, ele tem uma composição muscular diferente que facilita com que ele atinja o max power para durações curtas.
Se você está aplicando, né, está julgando um sprinter pelo FTP dele, está errado. Então, por isso que, assim, o ideal, o que eu tenho aplicado para a maioria das pessoas, são 2 dias de testes onde você consegue testar os 10 segundos, o 1 minuto dessa pessoa, os 5 minutos, os 20 minutos, e por isso 2 dias, para conseguir, né, pegar descansado de certa forma. E aí você consegue não só estabelecer os limiares, mas traçar o fenótipo da pessoa, que é o quê? Bom, esse daqui é um sprintista, esse aqui é um contrarrelogista. E você consegue, de acordo, você tendo fenótipo, você sabe aonde atacar, entre aspas, no planejamento do treinamento. Que legal. Você faz a curva de potência, né? É um conceito muito, muito interessante, realmente. E ajuda todo mundo, né? Porque nem todo mundo precisa ter o FTP aumentado, né? Esse é uma temática que daria até dá tema para outro programa aqui. Eu vou ter que já ir meio colocando um apito final, porque a gente já está chegando aqui no tempo regulamentar, Ulisses. Mas eu queria fazer uma última pergunta, cara. Você tem algum treino assim favorito para você que você mais gosta de trabalhar para melhorar aí o composto como um todo? Tenho sim. É um treino duríssimo que engloba acho, todos esses conceitos que a gente falou, engloba principalmente isso que você falou do teste depois dos 3.000 quilojoules, apesar de não chegar nos 3.000, mas um esforço grande depois de um corpo já desgastado. E esse treino, quem me ensinou foi o Yanni Brajkovic, que chama Krenot, e ele é basicamente, fora o aquecimento e o cooldown, você tem 15 minutos em sweet spot, né, que sweet spot é ali a transição do Z3 para o Z4, então você tem 15 minutos em sweet spot, recupera e você começa essa série chamada Krenot, que são 5 minutos progredindo do Z2 ao Z4, emenda 3 minutos em Z5, emenda 5 minutos em Z4 e depois você finaliza com 2 minutos em intensidade máxima, que é de Z5 para cima. Esse treino ele simula uma sequência de ataques numa subida com uma chegada ao alto. É um treino duríssimo, mas que você engloba aí, o que a gente chama de kitchen sink, né? Que é pia de cozinha. Ele engloba ali todos os conceitos de zona de treinamento. Nossa, é duro mesmo. E você repete essa série quantas vezes no treino, por exemplo? Não, essa é uma só. Você faz ele, é um treino que vai durar aí 2 horas. E depois você cai pro lado, se joga no chão e acabou, né? É difícil acabar os 2 minutos. Aqui jaz Ulisses. São 2 séries de 15 minutos, sendo uma estéreo constante e a outra essa crescente, terminando com 2 minutos no que tiver, no que sobrou. Cara, animal. Vou anotar aqui, cara. Canetinha e vai gostar. Colocar em prática. Vou te falar. Ô, Rafa, quando você escutar aí os Alçarela, vamos montar no plano esse treino aí, cara. Vamos ver qual é que dá. Mas isso aí, cara. Pô, sensacional. Agradecer aí, acho que em nome de todo mundo que está escutando também, Ulisses, uma aula. Obrigado. Espero que a galera e você que está escutando a gente tenha curtido. Lembrando que esse programa está disponível no teu player de podcast favorito. Quiser compartilhar com a galera, treinadora, dúvida, ou quiser mandar dúvidas, cara, pode entrar em contato comigo, com o Gregário, com o próprio Ulisses no Instagram, ou através do Twitter, onde for, e mandar sua dúvida, como o Caio fez, e dar temática aí para a gente responder, e muitos programas. Os temas são variados e a gente está aqui também para isso, trazer um conteúdo que você goste. Ulisses, em nome de todo o pelotão Gregário aqui, agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Obrigado. E bora para a estrada, né, gente? Vamos então colocar em prática a metodologia do treinamento aí. Eu que agradeço. Obrigadão aí, valeu pela oportunidade novamente e vamos que vamos. Valeu.